Hoje, no Cartório Contemporâneo, conversamos com o Dr. Isaías Diniz sobre contratos. Veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela Enor CNR e a Noreg Brasil. A primeira palestra tratou sobre a relevância da regularização fundiária rural para o crescimento econômico do país, com o Dr. Bruno Cono, Dr. José de Arimateia, doutora Moema Locatelli Beluso, Dr. Sérgio Ávila e a doutora Carolina Ranzolin. Mas continuando o nosso painel aqui, para a gente trazer ainda mais informação, Dr. José Arimateia está convidado, então, para iniciar a sua fala. Obrigada, Dr. José Arimateia. Bom dia a todos. Ao grande arquiteto do universo, agradeço o dom da vida e agradecimento faço ao Bacelar, a Fernanda, pelo convite que recebi. Bacelar, cidadão mato-grossense, a partir do dia 20 deste mês. Isso é só para vocês tomarem conhecimento quem é esse cidadão do Brasil. Ele está em todas as partes. Todas as regiões têm o Bacelar presente. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Carolina e ao Poder Judiciário, na pessoa dela também, ao Ministério Público, doutora Maria Tereza, a doutora Raquel Dotti, cumprimento o Ministério Público, os advogados presentes a meu convite do Mato Grosso, doutor Luiz Grossi, grande conhecedor de direito das coisas, posse e propriedade, é com ele. Acompanhando o Luiz, tem um outro Luiz Silva, que é geomensor. E aqui eu quero destacar o seguinte: em qualquer reunião onde se tem o registrador, o notário, há que se ter também o engenheiro, o geomensor, para que a gente trate de cadastro territorial e registro jurídico. Cumprimento, então, também a família notarial e registral do Brasil, na pessoa também do presidente. Mas, bom, vamos trabalhar, né? Que os minutos estão contados. Eu inicio essa minha manifestação mostrando na linha do tempo o que aconteceu nestes anos. Vamos aí, 21 anos. 20 anos comemoramos a lei do georreferenciamento. Eu tive o privilégio de registrar o primeiro geo do Brasil, lá na cidade de Newfield of Parecis, Campo Novo do Parecis. A gente brinca assim, também falando sobre a República Autônoma de Mato Grosso, né? É uma brincadeira que sempre fazemos aí. E, na sequência, tivemos o privilégio de integrar o grupo que elaborou a medida provisória que resultou na Lei 13.465, nessa linha do tempo. E foi fruto de uma decisão do TCU de que os títulos do INCRA não poderiam ser expedidos por várias razões. Daí, naquela última versão da medida provisória, foi inserido os 7 primeiros artigos tratando de regularização rural. Até então, só se falava em regularização urbana. Poucos sabem disso, mas os 7 primeiros artigos foram inseridos para que a relevância e a urgência fossem caracterizadas numa ação direta de inconstitucionalidade que não teve, digamos, apoio da procuradora de então, doutora Raquel Dotti. O procurador anterior pugnava por isso. E a ela, doutora Raquel Dotti, devemos a efetivação dessa lei, que está aí reportada por todos os colegas. Aí estamos aí, 2004. Recentemente, no Mato Grosso, foi criado esse núcleo que coordena a Comissão de Assuntos Fundiários. Ela é muito atuante lá no Estado e temos tido resultados fantásticos. Aí a definição estratégica da regularização, nós vamos passar. 1/6 das terras brasileiras é de propriedade desconhecida. O Bruno falou isso, o conselheiro também comentou.
nós não temos conhecimento das terras do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. A então presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2016, não tem muito tempo, falta de dados atualizados dificulta a tomada de decisões sobre detentos, diz a magistrada, a Carmen Lúcia, à época, nossa conterrânea. É lamentável falar isso agora, hoje está tudo resolvido, mas naquela época essa também era a questão. Então, não é privilégio dos registradores com relação a isso. O Poder Judiciário também já viveu esse momento. Aí estamos, então, diante das comissões que temos lá para tratar de assuntos fundiários e também de registros públicos. Comissão a nível estadual e a nível municipal. Comitê de Governança de Terras. Isso é um grupo de trabalho que fazemos parte na Unicamp, onde também é tratado essa questão da governança de terra já há 9 anos. Desse grupo de trabalho é que resultou o provimento, a Maria Tereza, à época, coordenando esse trabalho, a doutora Liz Rezende, também, a quem devemos aí, esse provimento foi criado na Bahia. O IERI, que está aí para sair a nível nacional, e é nosso sonho ver isso também atualizado, inclusive com georreferenciamento dos imóveis urbanos, para que a gente tenha uma definição do solo que a gente está pisando, assim como Bandeira de Melo pontuou. Nós não sabemos, o distrito que eu nasci, até hoje, ele está plotado dentro de uma área de ninguém. No meu município, nós temos lá um distrito criado, e até hoje ele está numa área de 120 mil hectares. Ele não foi destacado de lá ainda. Eu estou falando de realidades, de coisas que estão acontecendo. Então, a conclusão do 9º seminário que foi realizado lá em Recife, ficou pactuado, numa carta, que o CIGEF será o órgão a manter a plataforma da Cartografia Nacional do Brasil, cumprindo, assim, o disposto no artigo 21, parágrafo 5º da Constituição, que determina que tenhamos um órgão nacional para disciplinar essa questão, e não tão somente as cartografias estaduais, que às vezes conflitam com essa do CIGEF. Chegamos ao ponto, lá no Mato Grosso, de ter um provimento, pelo que parece será revogado, atento ao nosso posicionamento, de que essa discrepância entre o que está no CIGEF e o que está lá na base estadual deve prevalecer o que está no CIGEF. Esse grupo de trabalho, também representando o IRIB, por delegação do presidente Jordão, foi disponibilizado essa semana, e nele está inserido essa questão que acabamos de falar, de que o CIGEF será o órgão a ter a plataforma nacional das terras do Brasil. A geografia e estatística, né, devem andar sempre juntas. As questões críticas, né, Regis Bueno é um grande estudioso do assunto, e ele fala com toda a propriedade que temos que ter a agrimensura sempre por perto e ter alguém que dite as normas, assim como estamos a falar do CIGEF. O Luiz Ujeda, que é o diretor da plataforma Geocracia, com quem mantém o contato permanente, ele vive em Portugal, ele trata com muita propriedade sobre essa questão que o Sérgio Ávila pontua no mapa e que precisa de alguns arranjos, né? Temos que pensar que mudanças elas devem acontecer. As nossas ideias elas mudam. O Barão de Tararé ele dizia isso, né? Que o que é triste é não termos ideias para mudar. Então, essas ideias complementares elas têm que vir para que a gente tenha o mapa funcionando perfeitamente bem. As gratuidades ou isenções, né? Todos ganham quando faz REURB. O registrador ele trabalha e corre o sério risco de ter PCA, conforme aconteceu com o colega da Bahia, Vivaldo, que foi afastado por conta de uma duplicidade de matrícula num processo de REURB-S. Vejam, chegam 1000 títulos para registrar. O registrador não recebe um centavo por isso. Temos um fundo, e esse fundo, até hoje, ele não foi regulamentado. Então, nós conclamamos os nossos dirigentes maiores aí a trabalharmos e cerrarmos fileiras para que, a exemplo do Pernambuco, parece que do Maranhão, tenhamos aí regulamentado esse fundo, a partir de alguma rubrica, né, que deve acontecer. Estamos aí diante de exemplos outros,
vindo do exterior, onde se busca aí cumprir o que a Agenda 2030 diz, né? O acesso público à informação, a Conferência das Nações Unidas, lá a Ex 92 já previa também essa necessidade para que essa transparência, a exemplo do que está acontecendo no mapa, ela aconteça para todos os rincões. Em Portugal, já se tem isso aí com muita propriedade. Aqui eu conheço o município, é um projeto da nossa autoria, que vai ser levado a cabo agora no Intermate como piloto, para que no norte do Mato Grosso tenhamos alguns estados com tudo isso. O meu município, eu tenho quase 100% das áreas georreferenciadas, certificadas e averbadas nas matrículas. E um trabalho que podemos dizer artesanal num primeiro instante, mas que à medida que o tempo passa, ele vai se tornando copiado por outros que certamente farão o mesmo. Conhecer o que tem dentro da sua serventia. Esse livro foi publicado pela editora do Congresso Nacional, tem um artigo da minha autoria, nossa autoria, e recomendo a todos. É o volume 304, lá do Supremo. E aí, um webinar que vai ao ar no dia 4, com o nosso Jô Soares, assim eu brinquei com ele, né? É o Alexias, lá do Rio de Janeiro. Há algumas referências bibliográficas. Muito obrigado aí por ouvir. Obrigada, doutora Arimateia. O senhor, com toda a sua experiência, é uma grande voz do registro de imóveis e da regularização fundiária. Você sabe as principais armadilhas dos contratos? Conversamos com o Dr. Isaías Diniz sobre o assunto. Dr. Isaías, é um prazer tê-lo conosco. Vamos começar com o básico. O que é um contrato? O contrato, ele estabelece direitos e obrigações para duas partes, ou mais partes que estejam fazendo um negócio jurídico. Interessante que há uma expressão, até em latim, que ela diz de pacta sunt servanda, que é o contrato, ele faz lei entre as partes. Tudo que nós fazemos quase no nosso dia a dia seriam contratos mais simples. Eu comprar algo numa padaria, no supermercado, onde eu compro algo e estou recebendo, isso é um contrato, são contratos verbais e também existem contratos escritos, vamos dizer que registram situações mais complexas, onde no contrato, de uma forma clara, o que vai ser comprado, o que vai ser vendido, qual é o serviço que vai ser entregue, qual será o preço, qual será a contrapartida. Então, o contrato, quanto mais claro ele for, quanto mais detalhado ele for, é melhor para ambas as partes. E aconselhamos já no início dessa entrevista que o contrato, quando prevê algo mais complexo ou algo financeiramente mais relevante, que as assinaturas não só das partes, mas das testemunhas que sejam reconhecidas em cartório à firma, para que futuramente numa cobrança ou num descumprimento contratual seja mais fácil para não só notificar a outra parte, mas também para acionar o judiciário. Qual a importância do histórico legal no surgimento dos contratos? Como nós dissemos, o contrato ele sempre existiu, não da forma que nós conhecemos hoje. No início da sociedade, haviam trocas, era o escambo, trocas comerciais, onde não haviam a moeda, e já eram contratos. Mas quando nós falamos do direito romano, ele teve um marco muito importante no direito civil que nós conhecemos hoje, tanto na classificação dos contratos, nas espécies de contratos e também os princípios que devem reger os contratos, a boa-fé, a lealdade e tantos outros princípios que são oriundos do direito romano e tiveram uma grande influência no nosso direito, principalmente o direito no Brasil, o que nós conhecemos hoje de direito civil. Por que é importante que o contrato seja escrito? É importante que o contrato seja escrito para que possamos ter clareza nos nossos direitos e obrigações. Se todos hoje cumprissem com a sua palavra, nós não
precisaríamos de contratos. Mas o homem, em muitas ocasiões, às vezes pela falta de programação, pela falta de uma orientação, ou até mesmo se comprometer a entregar algo que não consegue. Então o contrato é uma grande segurança, não só para quem está comprando, não só para quem está vendendo, mas para ambas as partes. Então o contrato é uma segurança e por isso mesmo que ele precisa ser escrito e até mesmo para que eu possa levar essa situação futuramente ao judiciário, é importante que seja muito claro os termos, os direitos e as obrigações de cada parte. Então, o contrato escrito é uma segurança para aqueles que participam de uma relação contratual. O que devemos observar ao analisar um contrato? Ao analisarmos um contrato, nós precisamos, às vezes fazemos isso com muita frequência, recebemos um contrato e nós já assinamos. É importante você analisar o contrato. Hoje em dia já nem sempre isso é comum pela evolução do direito, pela atuação do PROCON, pela atuação do Ministério Público, mas aqueles contratos com letras minúsculas que a gente quase não consegue enxergar, aqueles contratos que muitas vezes são contratos de adesão que já estão prontos, mas é importante observar se exatamente aquilo que você está comprando, se realmente está no contrato. Então, qual que é o valor, qual que é a multa se o produto ou o serviço não for entregue, qual é a multa se você desejar encerrar este contrato, se existe alguma cláusula de fidelidade, em caso de inadimplência, qual que é a multa que esse contrato prevê, se de fato ele está prevendo exatamente aquilo que você contratou. Então é importante que o contrato seja analisado do início ao fim. Se você não tiver essa condição, peça um prazo para você analisar. Se for algo mais relevante, como a compra de um carro, de um apartamento, de um imóvel, peça também a opinião de um advogado ou de alguém que tenha conhecimento em contratos, porque o contrato, principalmente, temos que entender que ele foi feito para dar segurança para ambas as partes. Então é importante que você faça essa análise inicial e não saia assinando por assinar, porque lá na frente você não poderá alegar o desconhecimento para se beneficiar. E nós atendemos muitas pessoas que às vezes vão passar férias em algum local e assinam algum contrato comprando cotas de hotel, cotas de resort, ou assinam algum produto que há uma fidelidade e depois isso gera uma cobrança e gera um prejuízo para aquele que assinou um contrato sem a devida análise prévia. Durante sua pós-graduação em contratos, o senhor aprendeu sobre a importância de um contrato justo. Pode nos explicar melhor? Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em contratos aqui em Brasília, no Instituto de Direito Público de Brasília, e algo que no meu estudo e até em sala de aula, isso já há quase 14 anos atrás, algo que eu nunca esqueci: faça um contrato pensando que tudo pode dar errado. Algumas pessoas fazem contratos, confeccionam contratos, só colocando o básico no contrato, mas não. Se o contrato ele fosse realmente cumprido, nem de contrato eu precisaria. Então, numa situação, se o produto não for entregue, qual que é a multa? Se o produto for entregue parcialmente, se ele for entregue fora do prazo, se você não tiver condições de pagar e já tiver recebido o produto ou serviço, quais são as multas, quais são as cláusulas de reajuste, qual que é o índice que será aplicado, se o produto for entregue de uma qualidade diferente, de uma forma diferente, se o imóvel for menor daquilo que você contratou, se for numa qualidade inferior. Então, tudo isso nós precisamos ter no contrato, não só cláusulas que justamente corroboram com aquilo que você está contratando, mas justamente situações que podem dar errado e como elas serão resolvidas. Lembrando, como dissemos aqui no início, que o contrato ele faz lei entre as partes. Então, o que for contratado, desde que não haja um excesso, um abuso, isso é o que vai ser observado até mesmo pelo judiciário. Então, tenha muito cuidado ao realizar um contrato, principalmente para que ali haja uma previsão completa, se em caso de algum erro, algum caso de falha, inadimplemento, como que ele será resolvido. Quais são as multas comuns em contratos e como devemos lidar com elas? As multas,
comuns nos contratos, até uma sugestão, temos que ter cuidado para que as multas elas sejam proporcionais. Um exemplo, loquei um imóvel e vou permanecer no imóvel 3 anos. Ali há uma multa caso o proprietário ou caso o inquilino entregue este imóvel ou peça o imóvel antes do prazo. Então, o ideal seria que essa multa ela fosse proporcional. Imagina se eu estou 1 mês apenas ou 2 meses para encerrar este contrato, eu tiver que pagar uma multa de 3 aluguéis. Então é importante que essa multa seja proporcional, há sempre uma correção monetária, um juro mensal pelo inadimplemento. Então devemos ter cuidado com cláusulas excessivas e até uma dica, um termo utilizado no direito, que é o contrato leonino. Temos que ter muito cuidado. O contrato leonino seria aquele onde há apenas uma das partes tem apenas obrigações e a outra parte tem todos os direitos do contrato. Então o contrato precisa ser equilibrado. Direitos e obrigações para ambas as partes e a nossa sugestão em relação às multas, que elas sejam proporcionais. Quanto mais eu cumprir um contrato, menor deveria ser a multa aplicada à parte que infringir alguma das cláusulas contratuais. Quais cuidados devemos ter ao comprar um carro? Em relação à compra de um carro, também é um contrato a compra de um carro. Então, a sugestão também que nós damos em relação a isso, se você está vendendo um carro seminovo, o ideal é que a pessoa que compre o seu carro, que você tenha um contrato com ela também, que ele vistoriou o carro, que ele está comprando o carro na situação em que o carro se encontra, que eventuais vícios ocultos nós não somos responsáveis. Além disso, ao comprar um carro, é interessante consultar o histórico veicular deste carro. Esse carro é um carro que foi furtado, foi roubado, foi recuperado pela seguradora, é um carro que passou por uma enchente, é um carro que teve perda total. Então, você tem cuidado para olhar, e existem empresas que fazem essa consulta hoje. Quando você for comprar um carro também, verifique se realmente a pessoa que está vendendo, ela é a proprietária do carro ou o proprietário do carro. E não deposite valor na conta de terceiros, porque são golpes, inclusive foi um dos programas que nós já gravamos, são golpes que existem hoje. Então, confira se a pessoa é a proprietária do carro, se o carro também não tem algum gravame, se ele está alienado, se ele foi bloqueado de alguma forma por dívida trabalhista, se o IPVA está em dia, se existem multas. Hoje podemos encontrar carros que, se você for pagar todo o débito que existe nele, não compensa comprar, em termos de multas, em termos de IPVA. E se você também for vender um carro, faça a comunicação da venda deste carro. Então, registre que você vendeu o carro para a pessoa específica e nunca faça isso, você passar o carro para alguém e ele continuar pagando as parcelas no seu financiamento. Eu conheço casos recentes de pessoas que fizeram isso, venderam um carro, nunca mais viram um carro e ainda continuaram com o financiamento em seu nome. Então, se for vender um carro, que ele seja transferido imediatamente. Só entregue o carro se o comprador ele transferir o carro. Não fique em seu nome com uma outra pessoa usando o carro que você vendeu e transfira logo. Esses são cuidados que nós temos que ter, porque muitas vezes você quer resolver um problema, enfim, trocar de carro, e você acaba ganhando um grande prejuízo. Quando você for vender um carro, cuidado também para anunciar em sites, em plataformas, para que você não seja vítima de algum golpe nessas plataformas digitais. Então, dê muito cuidado, dê preferência, peça alguém para te ajudar, para alguém ir com você ao cartório, não marque também em locais vazios, locais ermos. Se for mostrar o seu carro, um carro seminovo, mostre perto de uma delegacia, em algum local movimentado, não faça isso à noite. Todo cuidado é pouco para que a sua venda seja efetivamente segura. E para a compra de uma casa, o que devemos observar? E agora, para a compra de um imóvel, uma casa, um apartamento, que é um bem durável, um bem relativamente significante economicamente,
Tenha cuidado também, como nós dissemos em relação aos veículos, é importante você vá a um cartório, que você peça a matrícula atualizada deste imóvel, para saber se esse imóvel está livre e desembaraçado. Se ele não é alvo de uma briga judicial, se ele não está no inventário, se de fato este imóvel não tem dívidas, procure saber como está o IPTU deste imóvel, tem alguma dívida relacionada a ele, se é um apartamento, como está o condomínio, soube de casos que o imóvel por muito tempo ficou parado por conta de um inventário e já tinha anos e anos de dívidas condominiais. Então você tem que ter muito cuidado ao comprar. Então vá a um cartório de registro de imóveis, verifique desta forma como está esse imóvel. E outra coisa, como dissemos no carro, se quem está te vendendo é um corretor, ele tem procuração, ele representa de fato o proprietário do imóvel, se é um casal, se ambos estão de acordo, e tenha muito cuidado de não depositar um valor, um sinal simbólico, não há problema, mas tenha certeza, antes do depósito, se você está pagando para a pessoa correta. Também há um brocard no direito, que diz que quem paga mal, paga 2 vezes. Ou quem paga mal fica também sem o bem pelo qual, digamos assim, comprou. Então tenha muito cuidado quando você for comprar um imóvel para investigar se o imóvel é um imóvel livre, desembaraçado, se quem está vendendo tem autonomia e legitimidade para vender e se você está depositando o valor para a pessoa correta. E se for um apartamento, também verifique junto ao condomínio se há alguma dívida condominial. Esses são pontos importantes para que você faça uma boa compra de um imóvel. E como nós estamos falando de contratos, é importante também que isso tudo esteja descrito no contrato, de quem é a responsabilidade pela transferência, pelas taxas cartorárias, pelo IPTU, por débitos condominiais, quando será feita a transferência da propriedade, qual que é o prazo para pagamento, quais são as multas. Então é importante que, como um bem imóvel, um bem muito relevante, que tudo isso esteja previamente escrito no contrato. Excelente. Muito obrigado, doutor Isaías, por compartilhar seu conhecimento conosco. Tenho certeza de que essas orientações serão de grande ajuda para todos. Eu que agradeço a oportunidade por falar de um tema tão importante e um tema que envolve o nosso dia a dia e espero que tenha sido útil para todos aqueles que nos assistem. Obrigado. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!